Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou Sofia. E, aliás, aqui os pernambucanos, especialmente de onde eu vos falo, direto de Caruaru, me chamam assim, bem aberto o nome, Sofia. Eu sou a Sofia, a nordestina, moradora em Caruaru. Você sabe que, como curiosidade, hoje eu quero contar a minha história, mas eu acho importante divulgar algumas coisas da minha terra. Tem muita gente que escuta falar de Caruaru, que é a cidade que eu moro, uma cidade muito boa, com quase 400 mil habitantes, e o Paulinho? De acordo com o último censo aí, nós estamos ali pertinho de atingirmos 400 mil habitantes. Caruaru é considerado uma capital regional aqui do estado do Pernambuco. Mas muita gente não sabe por que a cidade se chama Caruaru. E talvez muitas pessoas se apaixonem agora com essa explicação que eu tenho para dar. Caruaru é a terra da fartura. É a junção de um dialeto dos índios cariris, habitantes dessa região na época do desbravamento do século XVI, lá atrás, Paulinho. Caru equivale a alimento e fartura. E Aru, a abundância, quer dizer, a abundância de alimento, de fartura, né? Então é a terra da abundância, da fartura. Eu gosto, eu amo a minha terra. E a minha terra tem um monte de particularidades. Aliás, eu gosto também de ouvir as histórias do teu programa, porque as pessoas, elas não se limitam única e tão somente a contar a sua própria história, mas elas querem contar características dos lugares de onde vieram, de onde elas estão escrevendo. E hoje, eu, Sofia, estou escrevendo e falando um pouquinho de Caruaru para vocês. Ê, terra maravilhosa! Gente, eu conheço muita gente em Caruaru. E dentre essas pessoas, o Narciso, ele trabalha como mototaxista. Outra particularidade, se tem um lugar que mototáxi deu certo, foi aqui em Caruaru. Você sabe que tem um aplicativo chamado Moto5 Brasil, que destaca Caruaru como a mais importante cidade, né? A mais importante cidade no uso de mototáxi. Há mais de 10 mil downloads feitos por usuários aqui em Caruaru. A cidade adora o mototáxi. Eu tô falando assim porque eu tenho certeza que há cidades que o mototáxi acabou não sendo aprovado. Mas aqui em Caruaru, nós somos apaixonados pela tal da mototáxi. São Paulo, por exemplo, tentaram, né, Paulinho? Mas a cidade é muito grande e não deu certo. Aqui deu. E eu quero falar hoje da história do Narciso. Essa pessoa doce que eu conheci e um sujeito muito sério, trabalhador. Naquele dia, ele resolveu ficar até mais tarde trabalhando com o mototáxi dele, aqui em Caruaru. Ele ficou até mais tarde. Até porque estava se aproximando já a festa de São João. Você sabe que é impressionante o número de pessoas, vem milhões de pessoas no São João para cá. A festa aqui é linda. E o Narciso estava trabalhando,
já com antecedência ao São João e se preparando porque ele tinha uma dívida importante para quitar, ele precisava quitar aquela dívida e ele começou a trabalhar até mais tarde. Ele que normalmente ficava até umas 7 da noite, depois voltava para casa, agora não, ele estendia, ia até às 11, 11h30, meia-noite e às vezes ele entrava pela madrugada fora para trabalhar. Ele estava no ponto esperando por um passageiro. Ele não tinha hábito de ficar até muito tarde da noite, mas como eu já falei, por causa da dívida e na esperança de conseguir o dinheiro, ele resolveu ficar. Estendeu o seu trabalho naquela noite até de madrugada. Não estava sozinho não. Outro amigo mototaxista também estava no ponto com ele. Foi então que uma linda mulher loura veio se aproximando diante deles e como o Narciso, ele era o primeiro da fila, a loira abordou ele primeiro. E ele, quando viu a loira se aproximando, né, ele viu que a loira vinha na direção dele, ele se antecipou. É uma moto? A loira, muito simpática, respondeu para ele: sim, eu tô precisando de uma moto. Ele já foi montando na moto, estendendo para ela. O capacete, aliás, o Narciso era muito caprichoso. O capacete dele, isso é um dos segredos para a pessoa fazer sucesso nessa área. O capacete que ele oferecia para o passageiro, sempre limpinho. E ele levava 2 capacetes. Como era uma dama, o dessa dama era um capacete rosa que ele entregava. Limpinho, mais limpinho e perfumado ainda. Assim que a loira colocou seu capacete rosa, subiu na garupa da moto, ele perguntou para ela: e aí, para onde eu terei o prazer de conduzi-la? E ela, toda sorridente, com aparência de pra lá de feliz, respondeu para ele. E se o Narciso foi simpático na pergunta, a loura foi simpática na resposta. Ela, toda sorridente, com aparência de também estar muito feliz, respondeu: olha, hoje eu vou a um baile, eu quero dançar muito forró, me divertir muito, afinal, já faz algum tempo que eu estou sem dançar e me divertir. Então vou pedir a você que me leve a esse clube. E aí ela entregou assim um cartão com o nome do clube. É lá que o bailão está acontecendo. O Narciso pegou o cartão, ele conhecia, era famoso o clube. Aqui em Caruaru tem muitos clubes, né? E ele começou a arrumar para lá. Narciso tinha lido o bilhete, guardou o nome do lugar, que aliás é popular. É o Ferreiro Bar, lá tem o pátio, né? O pátio do forró. Conheço, vamos, eu te levo lá sem problema nenhum. E ela disse: é lá que o bailão está acontecendo. Narciso, bom condutor da moto, fez como a loira pedira e chegou ao tal do ferreiro. Eita, baile gostoso, o bar é excepcional, é maravilhoso, o pátio do forró. Ele fez como pedido pela loira. Ao chegar lá no baile, a loura disse o seguinte para ele, falou: olha, eu vou dançar, mas eu tenho medo de na hora de eu sair, eu não encontrar mais ninguém para me conduzir. Como eu gostei de tu, te achei muito simpático, você não voltaria para me apanhar aqui não? Aqui mesmo, nesse lugarzinho que você tá me deixando, aqui na frente do ferreiro, às 3 da manhã, você vem, você me retorna. Eu não ligo de pagar até um pouco mais caro, mas eu quero uma corrida com hora marcada. Dá para você fazer esse favor a mim? Desculpe, que eu não perguntei ainda o seu nome. Ele disse: é Narciso. Ô Narciso, você pode fazer esse favor para mim? 3 da manhã, me apanhar aqui no mesmo lugar? O Narciso, diante daquela loira tão educada, tão gentil, ele falou: tudo bem, tudo certo, 3 da manhã, né? Aqui mesmo, 3 da manhã aqui mesmo. Voltou, Narciso voltou do ponto, mas voltou pensativo. Não era comum esse tipo de pedido. Normalmente ele levava a pessoa, conduzia a pessoa e depois a pessoa se virava para tomar uma outra condução da saída. Ele voltou meio que desconfiado. E ele pensou assim: meu Deus, só falta essa mulher não me pagar. Porque ela, no que tratou com o Narciso, ela disse o seguinte: bom, já que você vem me buscar às 3, não faço questão de lhe pagar agora, não. Faço questão de lhe pagar depois, aliás, em dobro. Mas eu vou juntar uma coisa só. Você entendeu, Narciso? Ah, sim, senhora, entendi.
Então, quando você vier, assim você já me garante a sua estada aqui. E eu lhe pago a primeira corrida, mais a segunda, mas vou lhe pagar em dobro, porque é o horário combinado. Tudo bem pra você? O Narciso ia dizer que ele preferia receber aquela corrida na hora, mas a loira foi convincente. Ela falou de uma maneira que ele acabou exatamente aceitando a proposta feita por ela. Ele voltava e coçava a cabeça. Quer dizer, era difícil com aquele capacete, mas ele batia assim no capacete meio que querendo coçar a cabeça. E pensava consigo, só falta essa mulher não me pagar. Ela pega lá uma carona por lá, eu voltar lá 3 horas da manhã, se bem que ela prometeu que vai pagar as 2 corridas, diz que vai pagar em dobro, eu não sei como, mas só falta ela não me pagar e eu precisando tanto desse dinheiro. E ele voltou lá pro ponto. Chegou lá no ponto, seu colega ainda estava por lá e ele ficou até envergonhado de tocar no assunto com o colega. Falou, se eu contar isso pros outros, eles vão rir da minha cara, vão dizer que eu caí no golpe da loira. E eu não quero passar de besta, não vou passar de besta pra ninguém. E aí ele chegou dizendo pro colega que tinha tudo corrido bem, que tudo foi legal. Aí o colega saiu para atender a mais uma corrida, ele também depois saiu para atender a mais uma corrida. Eu só sei dizer que quando deu por volta de meia-noite, as coisas pararam. O colega falou, vou-me embora. E ele, com vergonha de dizer que ia voltar para pegar a loira às 3 da manhã, falou, também acho que me vou embora. Aí o colega saiu, ele chegou a ligar a moto, assim, deu uma acelerada na moto, para que o colega realmente acreditasse que ele estava indo embora, mas ele desligou, ele ficou lá no ponto. Quem sabe mais alguém aparecesse, mas a verdade foi que depois da meia-noite não apareceu, foi mais ninguém. E vai passando o tempo, 1h da manhã, 1h30 da manhã, e ele pensando, será que essa loira, meu Deus do céu, tá me esperando mesmo naquele lugar que eu deixei? Será? Eu podia ter recebido dela a primeira corrida, pelo menos. Agora fiquei preso. Bom, se bem que ela tem razão. Se ela não me prendesse da forma como ela me prendeu, eu talvez nem ficasse mais para esperar, porque eu tô cansado pra caramba, viu? E foi passando o tempo, 2 da manhã. Quando bateu 2h30 da manhã, ele ligou a moto e falou, vou pro ferreiro, vou pro bar do ferreiro, vou pro pátio do forró. Saiu por volta de umas 2h30 do ponto. Partiu em direção ao clube. Chegando lá, ele chegou no clube um pouquinho assim, adiantado, faltavam uns 15 minutos para as 3 horas da manhã. E chegando lá, ele não tinha ninguém naquele momento, mas não era ainda o horário combinado. Chegou, tirou o capacete, ele coçou a cabeça. Quando ele coçou a cabeça, achando que a loira não fosse aparecer, mas não passou nem 5 minutos. A loira apontou lá no portão, ergueu assim a mão, acenando para ele. Meu Deus do céu, pensou o Narciso. Mulher de palavra, e eu pensando besteira da mulher. Ó, que coisa, ela... tá vendo, precisava mesmo de mim. Ela tá me esperando mesmo aí. Chegou a moça. Ele pegou de novo o capacete cor-de-rosa, todo já cuidado, perfumado, entregou a ela. Ela subiu de novo na garupa da moto e ele perguntou, bom, e agora, para onde eu levo você? E aí ela disse, você vai na direção de uma escola. Aí a loura disse a Narciso, olha, você vai na direção de um colégio, Colégio Sagrado Coração. Nossa, é o colégio assim mais afamado aqui de Caruaru. São mais de 100 anos de atuação e de história desse colégio, que coleciona importantes e mais importantes momentos que representam um marco para a educação e para os trabalhos sociais aqui de Caruaru. Tem muita curiosidade a respeito desse colégio. Era para lá que a loira queria que ele a conduzisse. História é o que não falta desse colégio espetacular. História que se funde, netos de fundador de Caruaru, do Colégio Sagrado Coração, fizeram parte da formação desse colégio em 1920. É uma história realmente fantástica. Esse colégio aqui, ele é muito afamado. É o colégio da Irmã Iluminata. Até
recebeu homenagem presidencial de Getúlio Vargas, presidente da República, como agradecimento pelas honrarias que as irmãs o fizeram em 37. Foi recebido nesse colégio pelas irmãs, mandou um agradecimento. Direto do Vaticano, o Papa Pio XII mandou já telegrama para o Sagrado Coração aqui de Caruaru, com votos de prosperidade e bênçãos apostólicas. Olha, faz parte da história de Caruaru esse colégio. Teve reconhecimento por parte do Brasil todo, esse nosso colégio Sagrado Coração. Sagrado Coração é considerado o colégio mais antigo de Caruaru, fundado em 1920 pelas irmãs missionárias beneditinas. Muita história. Era lá que a loira queria é para lá que a loira pediu que o Narciso a conduzisse. Se você não souber, vai indo na direção, que mais ou menos 2 quadras para cima, eu te aviso onde eu vou parar. E foi o Narciso tocando a moto com aquela expectativa. Afinal de contas, ele ia receber 2 corridas de uma vez, e ela tinha prometido ainda que ia dar uma gorjeta ou uma caixinha, como queiram. E ele foi seguindo conforme orientações da loira. Foi quando ele estava passando em frente ao cemitério que ele escutou a loira dizer: para, embaixo daquele poste. Para ali debaixo daquele poste. Aquele poste à esquerda. Ele achou estranho. Porque não estava perto do colégio, não tinha nada a ver. Era um caminho que ele estava fazendo assim de uma maneira aleatória. E quando chegou perto do cemitério, a loira falou: para, eu vou parar ali naquele poste. À esquerda ali. Pela lógica, o próximo poste dava bem em frente ao portão do cemitério. Ele hesitou, o Narciso hesitou. E a loira afirmou: é aqui mesmo, pode parar aqui mesmo. Quanto é que eu lhe devo? Ele parou, né? A loira foi descendo. E a pergunta que ela fez foi a pergunta que alegrou o coração do Narciso. Quanto é que eu lhe devo? Porque ela ia somar a primeira corrida com a segunda, mais a caixinha. Ele falou: não vou somar a caixinha, né? Ele parou a moto com certo medo. Falou: olha, da primeira corrida a gente vai colocar R$10. Dessa que foi assim um pouquinho mais tarde, eu vou colocar 15. Então, na soma, dá 25 reais, paga tudo. Ela desceu, entregou para ele o capacete cor-de-rosa e deu um envelope. E disse: olha, aí tem mais do que o dinheiro que você solicitou. Tem um dobro, tá? Eu não falei para você que ia pagar em dobro? Tem um dobro. Entregou para ele o envelope e ele viu a loira sumir numa piscada de olhos que ele deu. Ele deu uma piscada de olhos assim, no que ele olhou para aquele envelope e o capacete que ele tinha recebido da loira, a loira sumiu. Ficou amedrontado. Narciso ficou assustado, olhou para trás, pegou a sua moto e ele só foi parar em casa. E aquele envelope junto ao peito, meu Deus do céu, o coração dele disparado. Chegando em casa, o Narciso, a primeira coisa que ele queria era abrir um envelope para ver o que tinha dentro. Ele falou que tinha mais do que o dinheiro cobrado, que tinha o dobro, quer dizer, devia ter R$50. Aí ele abriu o envelope e deparou-se com o valor da dívida que estava tirando o seu sono. Lembram a dívida que ele tinha para pagar? Significava que não tinha 50. Significava que dentro daquele envelope tinha R$550. Meu Deus do céu, R$550? Como é que ela sabia quem era a loira? Quando ele contou a história para sua família, todo mundo mostrou-lhe o braço arrepiado. Quem era a loira? Ela desapareceu diante do cemitério. Uma certeza para o Narciso: não era a alma deste mundo. Era alguém que sabia do seu sofrimento. Mas como ela havia citado o colégio, o Narciso falou: peraí, eu vou lá. Pois ele bateu lá no colégio e ele acabou fazendo amizade com uma determinada... Aliás, ele tinha amizade com umas freiras, com umas irmãs. Ele prestava serviço lá pro pessoal. E devido à amizade e o prestígio que ele tinha com a turma de lá, ele pediu para dar uma olhada nas fotos dos formandos do colégio de determinados anos. E aí ele começou, com o carinho daquela irmã, que acabou dando atenção a ele. Ele chegou a contar para a irmã a história que ele tinha passado.
porque aquela história foi impressionante. Ele precisava daquele dinheiro para pagar a dívida. E foi exatamente o dinheiro que a loira deixou no envelope. A irmã ficou até emocionada e deu muita atenção para o Narciso, para que ele pesquisasse. E na pesquisa, quando ele olhou para a foto dos formandos de 1950, ele não teve dúvida. É essa aqui, ó. É essa aqui. É essa loira aqui. É essa loira bonita aqui. Mostrou para a irmã. A irmã, admirada, olhou para aquela foto e acabou revelando para ele o nome. O nome dela, Maria Isabel Gomes. Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, de posse dessa informação, junto da irmã, junto de outras pessoas, toda a história foi levantada. Tratava-se de uma moça muito boa, formada lá em 1950 e que vivera até o ano de 1972. Quando ainda jovem, aquela moça foi vítima de uma doença chamada meningite. Foi desse mal que ela morreu em 1972. E havia notícias na cidade e em toda a região de que muita gente que pedia por ela, pela Maria Isabel Gomes, acabava sendo atendida. Então foi fácil concluir que aquela alma, já desencarnada, fazia tanto tempo, 72, tinha feito tudo aquilo por aquele nosso querido amigo e vizinho, o nosso mototaxista. Eu tinha comigo essa história guardada há tanto tempo, e vou te dizer mais, ele como mototaxista tem muitas outras histórias a serem contadas. Quero pedir-lhe a permissão de voltar em outras oportunidades aqui, para te contar nos detalhes tudo o que se passou na vida dele. Eu virei assim uma espécie de escritora dos causos, das histórias havidas com ele. Mas essa história, com todos os seus detalhes, eu queria mesmo ter lhe contado. Agradeço a atenção de todos, ao mesmo tempo em que vou ficar aguardando os comentários aqui abaixo do vídeo. Quero que você comente sobre essa história. Eu a considero muito importante e, ao mesmo tempo, profundamente emocionante. Agradeço e até a próxima.